Vamos dar uma olhadinha agora a parábola. Bora lá então. Definição da parábola: num plano alfa, fixe uma reta D, chama diretriz, né? E um ponto F não pertencente a essa D. Chamamos de parábola de foco F de diretriz D, lugar geométrico dos pontos do plano que são equidistantes. Lembra que lá era a soma das distâncias aqui, as distâncias são iguais. Então eu tenho esse cidadão aqui, eu vou chamar a distância 1 é igual à distância 2. Sempre ela vai andando aqui, vai ser também, se ela tiver um ponto aqui, ele também vai ser essa distância lá, para a distância da reta que forma 90 graus, a distância 2, para a distância 1 nova. Se eu tivesse uma outra aqui, ó, a distância para o foco, tá? E a distância para sempre é a mesma, sempre formando 90 graus, aqui um outro ponto aqui. Beleza? Então ele colocou ali, ó, distância para o foco, a distância para a reta, para a diretriz é a mesma. Beleza? Lá era de foco para foco. Então agora aqui a gente é da distância para o foco e para a diretriz. Maravilha. Seguindo aí, mais à frente, vamos ver o que ele tem aqui para a gente. Vamos ver a definição que vocês já viram ali, ó. Entre todos os pontos da parábola existe um que é o mais próximo da reta D. Olha que interessante ali, tá? É o chamado vértice da parábola, ele é o mais próximo da reta D. Tá aqui, ó, beleza? Olha lá aquele negócio que a gente falou, a distância entre eles é a mesma, é igual, tá? E aí eu tenho aqui meu vértice, que é a menor distância entre a parábola e a diretriz. Beleza pura? Fechou. Então isso daqui é uma coisa interessante, de repente, para a gente fazer, no exercício, tá? Vai ficar facinho ali. Beleza? Vamos seguir aqui então. Bora lá. Da parábola, que a gente já fez alguns exercícios, a gente tem algumas definições legaisinhas para a gente pegar aqui, ó. A reta definida pelo foco e pelo vértice é chamada de eixo da parábola. Tá ali, ó. Esse é o eixo que divide ela exatamente em duas, né? Então fica fácil você ver que ela é o eixo simétrico, inclusive, né, dela. Joia, a distância entre o foco e a diretriz é chamada de parâmetro da parábola. A gente não usa muito isso, mas fica aí como uma critério de curiosidade. É representado pela letra P. Então tem ali assim, ó, é chamado pela letra P. A gente trabalhou com outras letras, aí varia de cada um, tá? De como fazer, de como chamar, mas ele chamou de P essa distância. Tá bom? Lembrando que a distância aqui, ó, vai ser essa daqui, ó, tá? Vai ser a metade de P, essa aqui vai ser a metade de P. Tá? A gente usou distância focal como C, não foi isso lá? Então a gente pode usar aqui como C também se você quiser. Beleza pura? Fechou. E daí? Vamos só apagar aqui a caneta para a gente ver o próximo aqui. Então ele diz assim, ó. Chegou aqui, equação padrão, a gente chama de equação canônica, mas às vezes a gente não utiliza ela, só como equação mesmo, reduzida. Então assim, ó, a partir da definição do ponto do sistema de coordenadas cartesianas, de modo que o vértice da parábola coincida com a origem. Então olha só o que ele fez aqui, ó. Ele me deu um ponto P, ele me deu X, o eixo Y, e o vértice da minha parábola, tá? O vértice está no ponto 0 e 0, como a gente fez lá na elipse, sempre colocando no 0, 0 para a gente entender a possibilidade. Olha lá como que é a distância aqui, né? Essa distância daqui, ó, tá? É P sobre 2, tá vendo? Então a distância daqui também é P sobre 2, ou C, se você preferir. Então essa daqui, este ponto da minha diretriz aqui, da minha diretriz, meu Deus do céu, é menos C aqui, beleza? E C aqui em cima. Fechou? Então tá bom. Seguindo ali, vamos lá. Aí ele faz o seguinte, vamos tentar ver se a gente consegue definir algumas coisinhas aqui, ó. Bora lá. Ele disse, ó, por definição, né, pela definição que ele me deu, a distância ela é igual, a distância do ponto ao foco é igual à distância à diretriz, tá? Então a distância do ponto ao ponto F, distância entre pontos, tá? E a distância aqui entre ponto e reta, tá bom? Então ele colocou aqui, só que ele colocou um ponto Q ali. Deixa eu ver se a gente trabalhou com um ponto Q, se ele me deu um ponto Q. Olha lá, ele me deu um ponto Q. Tá? Eu gosto de trabalhar com a reta, você pode ter essas duas opções. A distância entre pontos, portanto, de P a F, distância entre pontos, e de P a reta R. Esta reta, ela é constante. Se ela é constante, independente do valor dos valores de X, o meu Y vai ser sempre igual a menos C. Tá? Então a gente vai trabalhar sempre com essa equação de reta. Tá joia? Então eu tenho que Y menos C igual a 0. Tá? Lembrando então que essa equação, se eu fosse trabalhar com uma equação de reta, geral da reta, seria assim, lembra que a equação geral da reta, AX mais BY mais C igual a 0. Então eu teria aqui o meu A valendo 0, o meu B valendo 1 e o meu C valendo menos C.
De repente essa era uma saída para você fazer. Mas a gente pode tentar entender esse ponto que ele deu aqui, esse ponto Q que ele me deu, tá? Que ele tem a mesma abscissa do ponto, ele tem o mesmo x do ponto, tá? E aqui seria o menos C, tá? Ou o x, poderia fazer dessa forma também, das duas dá para você chegar ao que a gente está querendo ali. Então tá bom, bora lá então, vamos ver o que ele colocou aqui pra gente, mais pra frente está ali, mais ou menos, olha lá, aí, fechou? Então lá, ele fez distância entre pontos, então a gente tinha aqui o ponto e o foco, tá aqui ó, distância entre pontos igual a distância entre pontos, tá? Elevando ao quadrado os dois termos, a gente elimina as raízes, vê o que dá para cortar, eu desenvolvi aqui ó, tá? Desenvolveu o produto notável, aqui também desenvolveu, e assim por diante a gente vai montando, e chegou nesta daqui ó, isolando o y. Beleza? Então eu tenho 1 sobre P. Lembrando que esse 2P aqui é o nosso Czinho. Não é isso? Beleza. Então se a gente tem esse cara aqui, é a primeira equação de parábola que a gente já viu. Tá? Maravilha. Seguindo ali mais para frente um pouquinho, a gente tem essa situação. Caso o eixo de simetria da parábola fosse o eixo x, conforme ilustra a figura abaixo, a sua equação padrão canônica seria, olha lá, lembre-se sempre disso, que a diretriz, ela é paralela a y, então o y vai estar ao quadrado, tá? A gente gosta de trabalhar desse jeito, né? E daqui a gente tem o x ao quadrado, então não fica difícil você entender isso. Se a minha parábola for assim, portanto a minha diretriz é paralela a x, o meu x que é ao quadrado. Tá? Se for paralela a y, a minha diretriz, meu y que é ao quadrado. Quem determina é a diretriz. A diretriz, ó, se eu sou paralelo, o cara é ao quadrado. Tá bom? Então, beleza. Seguindo ali, eu venho aqui no próximo. E vamos lá, vamos mais um pouquinho para frente. Diz assim, ó, caso o vértice da parábola não esteja localizado na origem, a gente vai fazer aquela geral aqui, ó. Tá? Y menos y de vértice, a gente isola ela aqui, né? Y menos y de vértice. E aqui está aí 1 sobre C. Isso vai depender, esse C, na verdade, cara, vai depender para onde a tua parábola está agindo, tá? Dependendo do seu eixo de simetria, é paralelo ao eixo X ou ao eixo Y. Esse cara aqui a gente chamou de C. Lembra que a gente chamou isso aqui de C, tá? Que é a distância focal ali, do vértice até o foco. Então tá, se ela for negativa, é porque a tua parábola está com as pernas abertas indo para o negativo. Tá? Ou se ela for positivo, é porque ela está indo para o positivo. Se for no caso do x, ela é positivo com as pernas indo para cima. Ela é negativa se as pernas forem para baixo. Beleza pura? Fechou? Então vamos lá ver o restante aqui, ó. Mais para frente aqui, a gente tem esse cara aqui, ó. Olha ali, ó. A excentricidade dela aqui, ó. Como ela vai fazer redonda, a gente vai deixar a excentricidade para depois entender. Da parábola vai ser sempre igual a 1, tá vendo ali, ó? A gente tem que a parábola ela vai ser sempre igual a 1, tá bom? A parábola tem excentricidade sempre igual a 1. Da hipérbole, depois a gente vai ver que é maior que 1. E da elipse aqui, ó, entre 0 e 1, tá vendo? Que a gente falou sobre ela ali. Beleza pura? Então vamos ver aqui se é sempre igual a 1, de 1, né? Até, vamos ver onde a gente trabalha. O que mais? Então a gente já tem a equação da reta, a equação da parábola. Vamos ver o que a gente pode fazer para utilizar ela em mais algum tipo de exercício. Bora lá então. Olha ali os exercícios, a gente acabou aqui a explicação, vamos ver os exercícios, diz assim, ó. O conjunto de pontos x, y que estão numa mesma distância ao ponto, a mesma distância do ponto e do eixo OX, opa! Então qual que seria, olha só, então vamos ver se eu entendi o que é que ele está falando aqui pra gente, ó. Ele quer saber qual é a equação. Como a gente já sabe que as distâncias são iguais, ela é uma parábola, tá? Então vamos ver se a gente consegue definir isso dali, ó. Olha só, note aqui, ó, do exercício que ele passou, ó, a distância, note que a distância do ponto P ao eixo OX é justamente o Y do ponto P. Então, olha lá, se eu tenho aqui, ó, um ponto P, tá, que fica a distância do X, do eixo OX, então essa distância também aqui é a mesma para esse cara. E essa daqui também é a mesma, para ser definição de parábola, a distância do ponto, a diretriz, que nesse caso a diretriz vai ser o eixo OX, é igual a essa distância que vem para cá. Beleza? Então tá, ou seja, a distância de PF, então a gente tem ali, ó, distância de PF, tá? É igual a distância de, tá? Distância de PF é igual a distância de P ao eixo X. Tudo bem? Este ponto aqui, as coisas pode fazer distância entre pontos, apesar que a gente pode colocar que X igual a
né? Nesse caso, a gente teria uma paralela sempre no zero, seria y igual a zero, se você quisesse colocar como sendo a equação da reta da diretriz, ou senão você pode pegar o ponto aqui, que é o ponto x e zero, beleza? Tá aqui, ó. Então, x, variação de x, tá? X para zero, tá? E y aqui seria, a gente não tem, tá? Então, a gente tem aqui de x para x, x está para zero, que seria essa, opa, tô pegando essa distância aqui, ó. A distância deste para este aqui, ó. Distância de P até F, tá aqui, a distância de P até F, tá? De P até F seria x menos 0, y menos 2, tá aqui, fechou. É igual à distância desse cara, distância aqui de P até esse, x menos x dá 0, y menos 0 dá y, então tá aqui, ó, y quadrado raiz quadrada, fechou? Se você não se ligou, a gente vai ter essa distância aqui, ó, entre esse cara e este cara aqui, ó, tá? Vai ficar a raiz quadrada de x menos x ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, beleza? Então, a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais y ao quadrado, portanto, deu y como está aqui. Fechou? X menos 0, é lógico, a gente tirar a raiz do cara só elevando ao quadrado dos dois lados. Beleza pura? Elevando ao quadrado dos dois lados, corta, vai ficar então x ao quadrado, tá? Aqui eu vou desenvolver o produto notável, que é esse cara aqui, beleza? É igual a y ao quadrado. Abraço para o gaiteiro, abraço para o gaiteiro, tá? A gente isolou, chegamos nesta equação aqui. Fechou? Alternativa letra C. Bem legalzinho de fazer também, para a gente trabalhar com eles ali. Beleza? Maravilha. O que mais? Vamos ver se tem mais um só para a gente fazer ali. Seguinte, ó. Os cabos de um lado de uma ponte tênsion, com carga uniformemente distribuída, tomam a forma aproximada de um arco de parábola. As torres de suporte dos cabos têm 65 metros de altura e o intervalo entre as torres é de 500. Tá. O ponto mais baixo fica 15, o vértice, né? E o nível do nível da estrada. Achar a equação da parábola considerando o sistema cartesiano ilustrado na figura acima e determine também o comprimento de um fio de sustentação situado a 100 do centro da ponte. Então, beleza, vamos dar uma olhadinha ali e ver o que ele quer, ó, tá? O esquema desse desenho vai ficar desse jeito aí. Vamos lá ver o que eu tenho ali, ó. As coisas que eu posso, de repente, trabalhar aqui são as seguintes, ó. Deixa eu pegar uma corzinha diferente aqui. Maravilha. Esse cara é o meu vértice, certo? Esse cara aqui é o meu vértice. E eu tenho esse cara ali como sendo 0, o ponto 0, né? 0 e 15. Fechou? 0 e 15. Maravilha. A definição que eu tenho aqui é o seguinte, eu não tenho onde está a diretriz não posso dizer que é o y, esse é o grande problema, onde é que está o foco, está a diretriz, para fazer distâncias ser iguais. Eu vou pegar pelo seguinte, ó, aqui eu tenho o eixo de simetria, vai lá para frente, o meu C eu sei que é positivo, tá? Porque as pernas vai lá para cima, ó, C é positivo, beleza? Joia. Que mais? Então, a diretriz estaria paralela a x, então é o x que é, tá? Ao quadrado. Então, x menos o x de vértice ao quadrado é igual a 4c que multiplica y menos y de vértice. Fechou? Bora lá, o que eu tenho? X de vértice, vamos lá, x menos 0, que é o x de vértice, ao quadrado, é igual a 4c que multiplica y menos 15, que é o y de vértice. Isso vai dar x ao quadrado é igual a 4c que multiplica y menos 15, tá? Não dá para eu dizer que isso daqui é o c, porque eu não sei se o foco está aqui, está lá na frente, não dá para saber. Então, o que eu vou fazer agora com esta equação aqui, ó, tá? Eu tenho um x e um y, e eu tenho o ponto, ó, esse ponto é o ponto 250, tá? 65, eu vou substituir aqui, ó, x por 250 ao quadrado, 4c que multiplica o y, que é 65, menos 15. 250 ao quadrado ficaria 25 ao quadrado. Então, eu vou fazer rapidinho aqui, ó. 25 ao quadrado dá 625, ó. 625. Aqui é como se 10 ao quadrado é 100. Portanto, ficaria desse jeito aqui. Beleza? E aqui ficamos com 4c que multiplica 50. Fechou? 60, vezes 100
dividido, então vou passar o 50 dividindo, ó. Passei o 50 dividindo, deu 1250, 1250 é igual a 4C. Dividido por 4 deu 312,5, tá? Então esse cara ficou como 312,5. Eu trabalharia aqui com fração, mas como a gente está aqui mais rapidinho, vamos lá aqui, ó. Beleza, já tenho C, volta na minha ilustre equação e eu vou ficar assim, ó. X ao quadrado é igual a 4 que multiplica 312,5, tá? Vezes, ali, ó, 4 vezes 4C, né? Que multiplica y menos 15. Eu só voltei nela ali. Fechou? Só ajeitando isso daqui, ó. A gente vai ficar com x ao quadrado é igual 312,5 vezes 4 dá 1250, que foi o que a gente fez ali atrás. 1250 que multiplica y menos 15. Portanto, x ao quadrado é igual a 1250y menos 1250 vezes 15, que vai dar 18.750. Fechou? Feio, mas é isso aí. Beleza? Cara, eu poderia já fazer aqui a minha função, aquele negócio todo, só que é o seguinte, a pergunta do exercício é, quando for 100 aqui, porque o cabo de aço está 100 do centro da ponte, qual vai ser a altura aqui? Portanto, eu vou substituir x por 100. Só isso. Eu vou ficar com 100 ao quadrado é igual a 1250y menos 18.750. Fechou? Isso aqui dá 10, ao quadrado 10 na quarta, isso dá 10.000, tá? Mais, aqui vai dar 18.750, 1.250y. Eu acho que é isso daí, tá? Que mais? Vamos ver se deu isso daí mesmo? 18.750 mais 10, 1, 2, 3, deu 28.750. 28.750 dividido por 1.250 dividido por 1.250. Portanto, conclusão, y é igual a 23. Fechou, moçadinha? Beleza? Muito bom, exercício bem legalzinho, tem bastante desse tipo, a gente não sabe onde está a diretriz, nem onde está o foco, aí a gente usa um ponto que ele vai dar no exercício. Beleza pura? Fechou? Eu vou dar uma olhadinha no jeitinho dele, como é que ele fez aqui, ó. Olha só, aqui é uma outra opção. E aí a gente vai chegar a essa conclusão que dá para fazer de um jeito ou de outro, ó. Olha a conclusão que ele chegou aqui, ó. O ponto lá, igual eu fiz, pertence à parábola. Ele já sabia que cortava no ponto 15 ali, o C, né? Se eu olhar lá, a ponte ela pega no 15, corta o Y no 15 é o C. E aí é só substituir o ponto, ó. 250 aqui, tá vendo onde tem X? Tá? Onde era X mais B, aqui, ó. Beleza? Um ao quadrado, o outro não. E 65 no lugar do Y, tá aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Tá? Fechou? Esse ponto ele substituiu aqui, beleza? E ele chegou nesses dois valores aqui, ó. Tá? Ele tem, na verdade, ele substituiu os dois pontos que deu no exercício, tá? O ponto era 250,65 e o outro era menos 250, então era menos 250,65, né? Porque ela fazia isso daqui, ó. Então ela estava no mesmo 65, mais um era positivo e o outro era negativo. Então ele substituiu os dois, tá vendo? 250 aqui e menos 250 aqui, ó. Tá vendo? Aí ele substituiu os dois pontos. Joia? Substituiu, ele vai ter um sisteminha, e pelo sistema ele encontrou o A e encontrou o B. Beleza? Então o A vale isso e o B vale isso. Como lá no exercício ele quer substituir o X além do 100, ele substituiu e encontrou o mesmo resultado que eu. Duas opções para você. Fechou, moçadinha? Beleza? Tá bom demais para a parábola? Lembrando sempre, então, que a equação da parábola vai depender da diretriz, né? Se for paralela a x, é x menos o x de vértice ao quadrado, beleza? Aqui 4c que multiplica y menos y de vértice. Lembra que isso daqui é a distância focal do foco para o vértice, e do vértice
para a diretriz. Lembrando que ela pode ser positiva ou negativa, tá? Vai depender se a perna dela abre para cima ou abre para baixo. Abre para cima, positiva, para baixo, negativa. Para onde tende a abertura dela? Tende para positiva? Ela é positiva. Tende para negativa, é negativa. Caso seja paralelo a y, então y menos y de vértice é igual a 4cx menos x de vértice. Fechamos adiante. Abraço pro gaiteiro, vamos para hipérbole. Abraço.